E eu quero falar um pouquinho sobre nós sermos mais espirituais do que carnais, do que emocionais, do que racionais. Querido, ser um cristão significa nós nos parecermos com o nosso Deus, nos parecermos com Jesus, e realmente procurarmos colocar em prática características que nos diferenciam do ser humano que não tem Jesus, que não tem Deus, que infelizmente ainda é carnal, ainda é racional, ainda é muito emotivo, emocional, e que não vive na prática realmente a vida espiritual. E dá para a gente fazer uma outra mensagem aqui falando, né, sobre o mundo natural, o mundo espiritual, mas eu quero me deter sobre nós tomarmos posse de características e nos tornarmos pessoas espirituais, cristãos, parecidos com Jesus, espirituais. Quantos homens e mulheres espirituais eu tenho aqui? Amém? Glória a Deus. Aí vai para o capítulo 5, aí do mesmo livro. Perdão, estávamos no 5, vamos para o 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois... O que está escrito aí? Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, queridos? Paulo, então, fala, né, eu gosto dessa frase, vós que sois espirituais. Significava que naquela igreja também teria, né, como todas as igrejas espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, os espirituais e ainda os carnais, ou os racionais, ou os emocionais. Mas Paulo, ele dá uma lição aqui de relacionamento interpessoal, ou seja, como nos relacionarmos uns com os outros dentro de casa, lá no seu casamento com seus filhos, como nos relacionarmos no trabalho, como nos relacionarmos com a vizinhança, como nos relacionarmos aqui na igreja, no grupo familiar. Então, essa mensagem é para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso relacionamento uns com os outros. E eu gosto, assim, eu amo o Antigo Testamento, já falei isso aqui, né? Talvez porque quando criança eu li mais o Antigo Testamento, pelas histórias, os romances, aventuras, guerras, batalhas, né? Imaginava ali aquelas batalhas, e confesso que li menos o Novo Testamento. Comecei a ler o Novo Testamento já quando eu já era missionária, ler mesmo de estudar, né? Mas, quando eu fico aqui lendo, né, e pensando nos livros, as cartas do apóstolo, quando nos 4 evangelhos, quando no Sermão do Monte, a gente tem tanta matéria-prima falando sobre relacionamento uns aos outros. Como já falamos aqui, mais de 50 referências sobre o relacionamento, referências como amai-vos, suportai-vos uns aos outros, confessai os pecados uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros, né, e por aí vai, instruir uns aos outros. Então, há muito, perdoai uns aos outros, muito uns aos outros. Precisamos aprender, precisamos ser espirituais para termos bons relacionamentos. Fale para o teu irmão que está aí do seu lado, eu preciso ser mais espiritual. Fale. Agora fale para o teu outro irmão, você também precisa ser mais espiritual. Todos nós precisamos, nos nossos relacionamentos.
Porque, olha, a gente talvez não seja tão carnal com outras coisas, a gente talvez não seja tão emocional, tão racional, mas quando diz respeito a relacionamento uns aos outros, a gente parece que muitas vezes é muito carnal. Carnal no sentido, sabe, de brigar ou discutir, ou realmente nos ofendermos com coisas tão pequenas, ou talvez às vezes até com coisas grandes, mas são nos relacionamentos que nós somos experimentados se somos mais espirituais ou carnais. Estão entendendo até aqui? Estamos falando ali. Se nós andarmos, vivermos no Espírito, nós não vamos satisfazer a nossa carnalidade, nós vamos ser mais espirituais. E aqui eu anotei no capítulo 6, alguns pontos que me chamam a atenção sobre o seu relacionamento com o teu próximo. E o teu próximo pode ser aquela pessoa mais próxima, lá na sua casa, seu cônjuge, seus filhos. O teu próximo pode ser o teu vizinho. O teu próximo pode ser a pessoa que trabalha lá perto de você. O teu próximo é quem está aí sentado pertinho de ti. O teu próximo são suas ovelhas no grupo familiar. O teu próximo são os seus discípulos, teu discipulador. E nesse relacionamento, em nome de Jesus, hoje, vai entrar uma mentalidade de sermos mais espirituais, para lidarmos com as pessoas, nós sermos mais espirituais. O primeiro versículo me chama a atenção, que está aí, do capítulo 6. Os que são espirituais, eles corrigem, viu? Eles não são espirituais, ficam viajando no espírito e não veem as debilidades, as coisas precisam ser ajustadas, eles corrigem, eles conversam, eles acertam o caminho, mas de que forma? O que está escrito aí? Corrige-os com espírito de mansidão, brandura. Sim, quem é espiritual, corrige, conversa, acerta, mas sem a irritação, e sim com brandura, com tranquilidade, se conversa na hora certa. Quem é espiritual não é uma pessoa que é um ET, um extraterrestre, não faz parte da terra, não sente nada, não se ofende. Não, quem é espiritual é atingido, mas sabe conversar, sabe colocar os seus pontos de vista, sabe argumentar sem necessariamente ofender o próximo. Segundo, no verso 2, quem é espiritual leva as cargas uns dos outros, ou seja, sempre coopera com o outro. Tanto em atividades, de mudança, casamento, atividades realmente assim de trazer 1 quilo do amor, de ajudar alguém, mas também o peso espiritual de estar orando. Ah, queridos, eu tenho orado pela vida da Rosângela, Quantos conhecem essa guerreira? Está internada, a Carla está lá com ela, e o meu coração, eu trago um peso, sabe? Essa madrugada eu acordei e orei por ela. Queremos visitá-la, pastora Sônia? Tentou ir lá hoje, fomos há pouco tempo atrás visitá-la. Então, assim, levar a carga, ou seja, qual é a carga, o peso que ela está sofrendo hoje, uma enfermidade. Então, quem é espiritual, leva a carga, ou seja, realmente se sente incomodado de ajudar em oração, em apoio, fazer algo pelo próximo. Quem não é espiritual, quem é carnal, a atitude é, problema daquela pessoa. A mudança é dela. Os filhos são deles. Casamento, estou nem aí. Quem não é espiritual é egoísta. Quem não é espiritual, a carnalidade nos isola. Mas quem é espiritual, e nós somos espirituais, estamos nos parecendo com Jesus, nós aprendemos a levar a carga um dos outros. Só estou dando os tópicos leves, rápidos, que daria para aprofundar bastante. No verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quem é espiritual não é soberbo. Quem é espiritual não se julga superior a ninguém. Quem é espiritual faz sempre uma autoavaliação. Será que eu estou vivendo isso? Na sua folha de mensagem, você vai ver, querido dirigente, que lá está logo para você fazer uma autoavaliação. Se você já foi mordido por alguma serpente, a mensagem de domingo, sempre vem uma breve palavra para você, querido líder, avaliar, eu estou vivendo isso que eu vou compartilhar aqui no grupo familiar. Queridos, quem é espiritual está sempre fazendo uma autoavaliação de si mesmo.
não julga o outro, realmente não aponta o erro ou não se exalta. O espiritual se parece com Jesus e tem o espírito quebrantado, é humilde, está sempre fazendo uma autoavaliação. Estou tentando dar uma marretada de leve, perceberam? Né? Então, a pastora marreta, né? Estou tentando marretar e assoprar, né? Mas são palavras para mim também, queridos. Para mim. Estou procurando colocar em prática esses princípios. No verso 6, vamos lá. No verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Nós tivemos aí uma separação aí com subtítulo, mas Paulo está falando sobre relacionamento uns aos outros. Queridos, quem é espiritual, compartilha o que é bom também. Eu lembro de uma coisa muito engraçada. Uns 17 anos atrás, acho que até mais, 18 anos atrás, eu e minha esposa éramos recém-casados, estávamos numa conferência grande lá no Rio de Janeiro, e o Ralph quase não falava português, né? E a cultura suíça é o seguinte, se você oferece alguma coisa, é porque você quer dar. Mas a nossa cultura, como é que é, né? Você está almoçando, aí você fala assim, está servido? E já vai para a mesa comer, né? Você oferece para a educação. Você quer um pedacinho da minha tangerina? Quer um gomo? Mas não porque realmente você quer dar, é só uma questão de educação. Para o suíço, não. Se você fala quer, ele quer que você leve. Você pode comer. E aí nós estávamos lá naquela conferência, dura igual um coco, não tinha dinheiro para comer na cantina, né? Estávamos os dois lá e vimos que tinha um irmão da nossa igreja lá, ele lá no cantinho com um pacote de biscoito, comendo todo escondido lá, né? Duro também, mas comendo biscoito. Aí a gente aí ele virou, viu eu e o Ralph com um pacote quase vazio já e falou assim para o Ralph, quer? Aí o Ralph, quero. E o amor, ele só ofereceu por educação. Ué, ele ofereceu, eu quero, vou comer. Comeu a metade do pacote de biscoito todo, né? Me deu. O que eu quero usar essa ilustração, queridos? Que realmente quem é espiritual compartilha as coisas boas. Sua casa nova, você compartilha assim com seus irmãos, seu carro novo, né? Aquele churrasco, aquela churrascaria, pizzaria, você semeia muito na vida das pessoas. Você também compartilha boas notícias, ou glória a Deus pelos grupos, né, no WhatsApp, que a gente compartilha vídeos, coisas boas. Olha, meu grupo converteu 2, 3 pessoas, tive convidados. Aquele que realmente é espiritual, ele gosta de também compartilhar com o seu discipulador boas notícias, querido. E não somente as notícias desafiadoras, não vou falar nem mais notícias, né? Não somente os problemas, a matéria-prima, mas já o resultado, já realmente as respostas, já os milagres. Então, fale comigo, quem é espiritual, compartilha alegrias, boas notícias, coisas boas com os outros. Amém. Próximo, verso 7. A gente usa tanto esse versículo, né? Para momentos de semeaduras e dízima. Vamos lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Semear. Quem é espiritual, semeia coisas boas. Eu estava falando realmente de compartilhar, mas semeia. Quem é espiritual não tem o guarda-roupa em casa trancado. Quem é espiritual tem a mão aberta, não para, né? Tem a mão aberta para semear, para abençoar. Sabe, queridos, uma experiência que eu tenho observado nos nossos retiros e momentos de libertação, eu prestei atenção a isso no último retiro agora. E eu fiquei pensando, eu falei, isso mesmo. Eu não sei se você já teve a experiência de orar por alguém que, infelizmente, está endemoniado e manifesta o demônio. Mas observa que uma pessoa que está acometida ali por demônios, que está realmente endemoniado, ela mantém as mãos fechadas. Ela está com a mão realmente toda torta, né? E a pastora Sônia me acompanhou, que eu estava fazendo uma libertação lá de uma mulher que, graças a Deus, liberta, convertida lá de Magé, e que realmente ela estava lá, a gente estava orando e com a mão fechada, e a gente começou a desafiar, começamos ali orando, e uma das coisas que eu falei, primeiro, de não permitir que os demônios a machucassem, porque ela era uma mulher muito alta, então imagina eu orando por ela, né?
Então, que realmente, assim, ficasse submisso à autoridade no nome de Jesus. E pela primeira vez eu falei assim, abre a sua mão. Que luta para o demônio permitir que aquela mulher abrisse a mão. Abra a sua mão, abra a sua mão. E o Espírito Santo conduzindo. Abra as suas mãos. Ordeno que você, demônio que está nessa mulher, dei o nome da mulher, você vai agora permitir, abra a mão dela. E ela abriu a mão e falou assim, agora levante as mãos para o alto. Mas que luta para os demônios fazerem isso assim, Ana, permitir que ela abrisse as mãos. E dentro das mãos dela estava um par de brinco. Depois eu fui conversar com ela, saber o que era aquele brinco, né? Então estava com mão fechada. Mas quem é espiritual tem as mãos abertas, todos os sentidos para adorar, para abençoar, para semear. Quem é espiritual é dizimista, quem é espiritual é ofertante, quem é espiritual semeia mesmo na vida do seu irmão. Não é, sabe, uma pessoa travada, que guarda, né? Já vai entregar semeadura, o dízimo assim. Se vai dar um presente para uma pessoa, na hora de comprar para você, pode ser o mais caro. Na hora de comprar para o seu dirigente, se você lembrar do aniversário dele, realmente honrá-lo. Na hora de comprar para o seu discipulador, vai falando, Deus. Na hora de comprar para o seu discipulador, não serve aquilo ali, tá bom. Não, queridos. Os espirituais têm a mão aberta. Quem é espiritual semeia com alegria mesmo. E aqui a palavra promete que você vai colher daquilo que você plantar, aquilo que você semear. Os espirituais semeiam muito e também estão com as mãos abertas para colher muito. Fale comigo, amém, Jesus. Fale também, misericórdia, Jesus. Vamos lá. Porque no verso 8 fala assim, olha, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Oh, que bênção, que bênção. No verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. E o 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, eu fecho com esses 2 versículos, que quem é espiritual realmente está sempre fazendo o bem. Principalmente ao seu irmão em Cristo, fala aqui aos da família da fé, principalmente. Por isso, queridos, que o quilo do amor que você vai trazer no domingo, porque tem muitos Joaquins aparecendo depois daquele vídeo, mas ainda não tem muitos quilos. Por isso que, assim, os espirituais, eles realmente, eles trazem quilo, eles semeiam realmente, eles fazem o bem, porque as cestas básicas são entregues a muitos irmãos seus, aos da família da fé, que precisam também. Pastora, tudo bem, a tangerina está aí do seu lado, e daí? Vamos voltar aí ao capítulo 5. No capítulo 5, a partir do verso 19, Paulo, ele especifica as obras da carne, as carnalidades. Mas eu quero me deter a um fruto, como o pastor Ralf usou aqui o exemplo, a um fruto do Espírito Santo. Está aí a partir do verso 22. Um fruto que quando você abre, como essa tangerina, tem vários gomos. Vários gomos. Então, para você compreender bem, sim, o Espírito Santo é um fruto só, mas que tem várias facetas, vários gomos que nós precisamos nos apropriar para a nossa vida espiritual. Você quer ser espiritual, amém, querido? Você quer ser mais espiritual, amém? Você quer ser mais espiritual no teu casamento, na criação dos seus filhos, mais espiritual na faculdade, na escola, no grupo familiar. Eu quero ser mais espiritual ao discipular. Eu quero ter entendimento espiritual, quero investir o tempo com qualidade. E para eu ser mais espiritual, eu preciso de mais tangerinas na minha vida. Eu preciso, né, no bom sentido, o Espírito Santo, hoje eu estava rindo com o Espírito Santo, posso usar esse exemplo, o Espírito Santo, chamar o Senhor meio de tangerina, né? O fruto do Espírito. Eu preciso de mais tangerinas na minha vida, eu preciso de mais gomos aqui. Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
está fora da visão, aqui tem 11. Deveria ter 9. Tem dobrado aqui. Eu preciso desses frutos do Espírito que estão aí. O primeiro fruto do Espírito que está aí, amor. Quem é espiritual, ama. Quem não é espiritual, não é que odeia, não. Quem não é espiritual é indiferente. O antônimo de amor é indiferença. Indiferença para com o próximo. Mas quem é espiritual, quem realmente toma posse de uma faceta aqui do fruto do Espírito, ele ama incondicionalmente. O segundo que está aí, alegria. Quem é espiritual, procura aprender a ser mais alegre. O antônimo aí de tristeza, de murmuração, de andar sempre arrastado. Eu já testemunhei aqui que eu venho de uma família, eu sou carioxaba, nasci no Rio, mas nasci no Espírito Santo, vivi muito tempo no Rio. A minha família, por ser muito do interior do Espírito Santo, muito sofrida, moramos em favela e a história é longa. Mas uma família assim muito pesada, que não era de muito riso, muita brincadeira, muita piada. Glória a Deus pela vida do pastor Ralph, que entrou na minha vida, né, para me fazer gargalhar, rir, brincar, trazer alegria no dia a dia. Quem é espiritual é alegre. Apesar das circunstâncias, apesar das lutas, aqui dentro tem um sentimento de alegria, de gratidão diante do Senhor. Outro goma e outra faceta do fruto do Espírito. Quem realmente tem essa faceta aí, você é uma pessoa de paz e não de guerra, de briga, de confusão. Você tem paz no meio da tempestade, da tormenta, você consegue ter paz dentro de você. Quem é espiritual é uma pessoa pacificadora, é uma pessoa de paz. Quem é espiritual é uma pessoa longânima, o contrário de impaciente. Dá uma outra mensagem, como o pastor Ralph falou aqui, ansioso, impaciente. Lá o povo lá de Israel sendo impaciente, reclamando contra os líderes, contra Deus. Quem é espiritual é longânimo, tem um longo ânimo. Fale comigo, longo ânimo. E eu quero falar, você discipulador que é espiritual, está ficando mais espiritual ainda. Você tem paz e você também tem um longo ânimo. Ou seja, você tem muita paciência para com seus discípulos. Amém, discipuladores? Fale comigo, eu sou um discipulador espiritual. Aleluia. Próximo que está aí, benignidade. Mas eu sou benigno. Pois é, mas tem muito cristão que tem uma malignidade no sentido de maldar tudo. O antônimo de benignidade, malignidade. Tem muito cristão que tem a tendência sempre de ver o lado escuro, de ver o lado, sabe, negativo, de realmente assim ver maldade em tudo. Quem é espiritual tem a raiz lá no coração de Deus de benignidade. Eu não sou assim. Eu tenho que aprender a ser mais espiritual nisso. Eu tenho que aprender. Eu conheço uma pessoa que é muito benigna. É o pastor Eibe Uber. Ele consegue ver sempre coisas positivas, bênção, qualidades em todas as pessoas. Ele consegue ver. Ele está sempre, por mais que a pessoa seja complicada, por mais que a pessoa apresente aí, né, desafios, problemas, ele está sempre dando uma palavra, realmente acreditando, sendo benigno. E eu quero aprender a ser mais benigna. Em nome de Jesus, eu quero ser mais espiritual. Tu sabes, Espírito Santo, essa é uma área da minha vida. Eu quero ter olhos benignos em todo o tempo. Estamos quase fechando. Fidelidade, ao contrário de infidelidade, quebra de aliança. Quem é espiritual, queridos, não quebra aliança, nem familiar, muito menos com a família espiritual, com a liderança. Vocês pensam que porque nós temos mais de 1000 ovelhas, quando uma sai do rebanho, quebra a aliança, isso não é uma infidelidade, isso não gera tristeza em nós? Claro que gera. Hoje mesmo eu estava aproveitando o Facebook do meu esposo, escrevendo mensagens para várias pessoas que saíram do nosso aprisco sem vir aqui conversar.
Como falamos, entraram pela porta, mas saíram pela janela. Não vieram aqui nem dar uma satisfação. Olha, hoje nós congregamos em outro aprisco, tá bom? Não, simplesmente sumiram. A gente liga, a gente procura, você procura, não é mesmo? As pessoas simplesmente quebram a aliança. Mas quem é espiritual tem fidelidade, tem aliança, tem compromisso. Você tem fidelidade, amém? Porque você é espiritual. O penúltimo gomo aí, a penúltima faceta, mansidão. Já falamos um pouco de paz, mas mansidão, o antônimo é irritação. A mansidão vem do Espírito Santo mesmo, por toda a correria que seja. E é uma característica espiritual, porque a nossa característica carnal é realmente a gente se irritar com pequenas coisas. Eu repreendo na vida de cada mulher aqui uma sigla que se chama TPM. Eu repreendo. Ah, mas já é comprovado pela medicina. Mas eu não tomo posse para a minha vida, não. Não tomo mesmo. Não tomo. Pois fale comigo, se você tem muita TPM, eu quero semear barras de chocolate na sua vida. Querida, vá para a internet, vá para a médica, procure estratégias de melhorar o teu humor, mas a irritabilidade de uma mulher nessa fase, Jesus, tem misericórdia? Esse trabalho eu nunca dei ao meu esposo. E olha que toda a minha família com essa tendência. Mas, queridas mulheres aqui, a irritabilidade deixa você amarga. As pessoas querem ficar longe de você, seu marido, seus filhos, te isolar. Eu acho que se alguém aqui, algum empresário aqui, algum homem empresário, abrir uma clínica, um hotel, opa, pega essa ideia aí, guarda, um hotel para mulheres em TPM, tu vai ganhar muito dinheiro. Vai. Marido vai chegar, eu pago, interna essa mulher aí esses dias aí. São quantos dias? 3, 5, 7, 15? Não, 7 dias interna essa mulher. Não, mas já é antes. Porque a TPM começa 15 dias antes. Meu Deus, o marido vai ter que pagar o mês todo. Perdoe, mulheres, mas não tome posse da irritabilidade. Procure. O Espírito Santo, nosso Deus, é poderoso para curar tudo. Quanto mais nos trazer sabedoria como mulheres, para administrar os nossos hormônios. O comando na minha mente não é a minha idade. O comando na minha mente é o Espírito Santo de Deus. Mulheres espirituais, digam amém. Amém. Diga comigo, TPM. Carnalidade. Tô fora. Amém, mulheres? Tome posse. E então não vou ter nunca mais. Não, comece a colocar em prática, a orar, a profetizar. Naqueles dias determine, eu vou ser mais espiritual nesses dias. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou ler mais a Bíblia. Oh, os maridos agradecem, amém, maridos? Os filhos também agradecem. Mas sabe, homens, vocês, quando não têm mansidão, dá vontade de colocar uma mordaça na sua boca. Porque vocês, quando não são mansos, vocês entram para rachar. A irritabilidade de uma mulher na TPM passa assim de longe, quando o homem está irritado. Miseriqueima. Sabe? Porque é uma irritação que atropela igual um trator. Está repreendido em nome de Jesus. Vocês, homens, são homens espirituais, amém? Irritabilidade faz parte da carne, está fora. E o último, que é bem dentro disso, domínio próprio, em todos os momentos. Domínio próprio, domínio próprio. Coloquei em prática isso na quarta-feira. Quarta-feira, fiz os meus exames lá no Rio, terça e quarta, estava lá na consulta. Agradeço ao Wellington e Fernando que me socorreram. Pastor Ralf encostou o carro numa vaga, não viu, o carro foi rebocado, foi a maior dor de cabeça, a maior burocracia. De 10h30 da manhã, conseguimos tirar o carro às 6 horas da noite lá do depósito. Tanta burocracia, e anda para lá, anda para cá. E sabe, a gente orando e pedindo oração aqui, gente, uma coisa tão simples, né? Mas a burocracia, vai aqui, pega um documento lá, e vai não sei o quê. Não, a impressora quebrou, não sei. Tá. E aí, naquele meio tempo, eu fui encontrá-lo, né? Eu estou ali bem na central do Brasil. E um sentimento de pavor começou a tomar conta. Olha que eu sou cariochá, bem, vivi no Rio, trabalhei em favelas, trabalhei na central do Brasil, evangelizando.
Mas aonde eu parava, estava tendo assalto. Onde eu parava e encostava. E eu parei num lugar e o rapaz que estava vendendo pipoca falou assim, sai daqui, elas estão atravessando de um lado para o outro na central e assaltando. E eu olhei, eu só vi uns meninos mesmo, mais novos, assim, magrinhos, atravessavam para um lado, vinha para o outro, o sinal abria. E era o lugar que eu estava esperando o Ralph, né, para ele parar com o carro. Quando eu olho, tem uma grade, não dá para atravessar. E eu comecei a ficar, eu falei assim, não, peraí, em nome de Jesus, domínio próprio. Meu celular descarregou, não tinha como eu falar com o Ralph. Falei, Jesus, domínio próprio, ele vai vir de lá do Sambódromo, vai passar aqui, vai vir por ali. Todo carro preto que vier, eu vou fazer sinal, igual a doida. Falei, não, em nome de Jesus. Aí eu fui, né, fui andando numa direção lá, vejo um outro menino vendendo um animal aí, vendendo amendoim, meteu a arma na cabeça da mulher, roubando lá a mulher. E lá vou eu, né, andando. Falei, domínio próprio em nome de Jesus. Não vou me apavorar. Estava assim, com medo, receosa, estava. Mas domínio próprio, senão ia ter uma crise lá. Né? Falei, em nome de Jesus, eu vou encontrar o carro do Ralph. Em nome de Jesus, Lisa, seja espiritual, seja cara de espiritual. Senão a gente fica com cara de carnal, cheiro de carne atrai demônios. Atrai o leão. Eu falei, não, eu vou ser espiritual, vou passar igual um espírito, ele não vai nem me ver por ali. Sério, estou falando sério. Que horário terrível. E aí eu realmente botei minha bolsa assim, né, travada debaixo do meu braço, tinha dinheiro, mas tinha documento, meu celular. Travei a bolsa e fui embora. Espiritual, vai, em nome de Jesus. O cara não me viu assaltando outra mulher, nem fui. E o Ralph estava com o carro atrás de um ônibus quebrado, né? Entrei, eu falei, glória a Deus. Desmaiei, né? Ah, gente, domínio próprio, tantas áreas. Domínio próprio na hora da decepção, quando um líder não dá bola ao que você está falando. Domínio próprio, quando você marca um horário e seu discípulo te deixa esperando. Domínio próprio, quando você prepara tudo com tanto amor, com tanto carinho, talvez alguém não valorize. Domínio próprio, quando o seu marido te entristece, ou a sua esposa te aborrece. Domínio próprio, quando dá vontade de você socar a própria cara, o próprio rosto, com tantas falhas que você tem, você volta a fazer a mesma coisa de errado. Domínio próprio. Eu preciso de uma tangerina como essa a cada dia. Eu preciso dessa tangerina espiritual, com esses gomos. Eu preciso desse fruto do Espírito na minha vida. Quantos precisam de uma tangerina para cada dia? Fique de pé no seu lugar. Quantos precisam? Talvez você precise de mais gomos de amor, de paz, de mansidão, de benignidade, de bondade. Talvez você precise de mais gomos de domínio próprio, de mansidão. Eu prefiro levar a tangerina toda. Por via das dúvidas a cada dia. Como? Vou orar mais, vou ler a palavra, vou pedir aos meus discípulos me ajudem. Se vocês perceberem que há áreas que eu não estou sendo espiritual, fala para mim, fala para mim. Eu quero ser mais espiritual. Me ajude. Sejam aí os sinais de trânsito, sabe, vermelho, me ajudem a perceber quando eu não estou sendo espiritual. Por favor, me ajude. Eu preciso dessa tangerina. Eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. Para ser pastora, para ser esposa, para ser discipuladora. Você precisa, querido, do fruto do Espírito na sua vida. A carnalidade te afasta de Deus. A carnalidade te empurra para perto dos planos, as estratégias do diabo. A carnalidade te empurra para o pecado. A carnalidade te afasta do ser humano. Eu preciso ser mais espiritual.